o vigarista do Arthur Lira, que vive espalhando verdades ao meu respeito até hoje. Só que agora eu resolvi falar, porque eu não aguento mais. Porque se vocês tiverem a noção de quem é esse crápula, que eu cansei de ficar calada, de ser injustiçada, de ser tido como usurpadora, vigarista profissional, como ele me chamou já. Vigarista é ele, eu não sou não. Oi gente, eu venho aqui usando minhas redes sociais para abrir uma questão que de muito tempo que eu venho sofrendo. E todo mundo já sabe do que é, de quem se trata e do que se trata. É sobre o vigarista do Arthur Lira, que vive espalhando verdades ao meu respeito até hoje. Só que agora eu resolvi falar, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser tolhida de várias coisas, de várias situações na minha vida. Eu não vou mais ficar refém dessa situação. Então, eu chamo você, eleitor, você já parou para pensar em quem vocês estão votando? Porque se vocês tiverem a noção de quem é esse crápula, vocês não votariam nele, não. Vocês não têm noção, porque uma pessoa que diz que pagou R$500 mil a ex-mulher, ele disse que pagou, mas, e não prova, porque não foi declarado no TSE, não foi declarado imposto de renda. E cadê esse dinheiro? Então, assim, são várias coisas que a partir de hoje eu vou começar a abrir para vocês terem noção, porque eu cansei de ficar calada, de ser injustiçada, de ser tido como usurpadora, vigarista profissional, como ele me chamou já. Vigarista é ele, eu não sou não. Esse vídeo vai ser bem direto e enfático. Sabe por que o Arthur está silenciando toda a grande mídia? Porque ele não tem como justificar a relação com o meu ex-advogado, que ele emprega a esposa dele até hoje no seu gabinete. Porque ele não consegue explicar que fez um suposto acordo comigo, dando um imóvel que nunca lhe pertenceu. Porque o patrimônio dele, na época da separação, era mais de 11 milhões de reais. Isso em 2007. Fala sério, Arthur. Responda à imprensa, porque logo você terá que responder à Receita Federal e os coniventes às suas respectivas jurisdições. Eu clamo às autoridades brasileiras, inclusive ao presidente da República, aos órgãos de direitos humanos internacionais, que me ajudem nisso. Eu não aguento mais. Eu não tenho vida fiscal, eu não tenho vida bancária, eu não posso arrumar emprego, eu não posso fazer absolutamente nada, gente. Eu fui usada de laranja. E até hoje o Arthur Lira nunca resolveu absolutamente nada. Isso consta nesse acordo, que a juíza simplesmente jogou dentro do processo e esquece. O Arthur me deve uma multa pelo descumprimento de cláusula, que hoje chega a mais de 800 mil reais. Hoje eu não tenho apartamento, hoje eu não tenho usufruto, hoje eu não tenho dinheiro, hoje eu não tenho multa, hoje eu não tenho nada. Nada. O pior, hoje eu vivo de estado em estado com medo de ser morta. E de repente recebo uma mensagem pedindo para eu ir para o bairro da Levada para ir buscar meus móveis. Para quê? Para ser morta? Secretário de Segurança, governador, me ajudem, PGR, precisam ir nesse endereço, precisam ver se tem alguma coisa, precisa ver se tem alguma coisa plantada nesse endereço para tentar me prejudicar ou para fazer alguma coisa contra mim. Isso é muito grave o que o Arthur vem fazendo comigo. Isso é crime, isso é violência contra a mulher. Repare, o Lira foi eleito pelo Bolsonaro. O Lira é a representação daquilo que a gente convencionou chamar de centrão, porque a gente gosta de chamar de coisa grave, mas é uma coalizão de picaretas. Tem gente boa, tem gente mais conservadora, e eu tenho profundo respeito pela diversidade do parlamento e até pelo Lira, que é muito hábil, que é muito, enfim. Mas a questão básica é o seguinte, que a pedagogia da chantagem, do toma lá da cá, da roubalheira, virou a linguagem, e o Lula chega, ao invés de enfrentar isso, concilia, mas nem tenta. A turma do PT se zanga, mas a minha questão é assim, nem tentaram. O Lira não foi eleito pelo Bolsonaro e ficou não. Quando o Lula tomou posse, o Lira foi eleito com o acordo e o voto do PT. E o apoio do Lula. E qual era a linguagem? A linguagem é essa daí. É o toma lá da cá. E aí não tem limite. O Lula fez espalhar na mídia amestrada do Brasil que vetou 5,3 bilhões de reais de emenda de comissão
e que a razão do Lira estar aborrecido é porque ele vetou isso. É mentira, ou a pior das mentiras, escrevi na newsletter, a meia verdade. O Lula sancionou 53 bilhões e 400 milhões de reais de emendas. Isso é simplesmente recorde histórico. O Bolsonaro no último ano tinha aplicado 35 bilhões. 35 bilhões e nós esculhambamos isso. O Supremo Tribunal Federal, que fez vista cega para essa esculhambação, quando o Lula toma posse, nessas coisas de olhar a lei conforme a conveniência política, isso está me incomodando profundamente, o Supremo acabou com as emendas do relator, o Lula restaurou com outro nome. Percebe, irmão? Então ele veta 5,6, faz essa onda, e sancionou 53,4 bilhões de reais de emenda. Sabe qual é a consequência disso? Não é essa coisa da roubalheira e da dispersão, que em si já são muito graves. A dispersão de recursos, sabe qual é a consequência disso? É que ninguém mais se elege deputado federal no Brasil se não for atualmente deputado. Não tem mais chance de um jovem entrar, porque, no mínimo, a cooptação de prefeitos e tal, com negócio de emenda sem limite, sem controle, sem nada, que acaba roubar 20%, 15%, 30%, no mínimo é o começo. Mas a montanha de dinheiro, sabe quanto é que cada deputado manejou durante o primeiro ano do governo Lula? Cada deputado, 54 milhões de reais por deputado. Tira as exceções e vamos botar que ele tenha roubado 10%. Dá 5 milhões e 400 milhões de reais por ano. Só que agora aumentou muito a coisa. Então, repare, é uma distorção, é uma depravação orgânica, e a elite dizendo que é assim mesmo. Eu estou em pânico, ou não estou em pânico, eu virei agora só um crítico, né? Mas você quiser chegar lá para mudar isso, depois do que o Lula está fazendo, vai ficar difícil. Mas tem como mudar. Como? É uma obviedade. A democracia brasileira é uma democracia do século XIX. Ninguém mais no mundo pratica a democracia do século XIX, quando as distâncias eram muito grandes, não existia internet, não existia televisão, não existia comunicação. E aí você então inventou esse sistema de democracia representativa. Você vota num deputado, o deputado pega um navio, vai para o Rio de Janeiro, passa 8 dias na travessia, aí manda um cabograma para o cabo eleitoral dele para receber pelo correio depois de 3 dias, 4 dias e tal, e aí vai se fazer na estrutura representativa. Irmão, isso tudo é lixo modernamente. O mundo inteiro avançou para elementos de democracia direta quando se trata de decisões estratégicas da sociedade. Isso não é assim na China, não, isso é assim nos Estados Unidos. Eu me lembro, garoto, assim, eu fui convidado pelo Departamento de Estado americano, essas coisas de propaganda deles, e eu pedi para assistir. Eu assisti um plebiscito em São Francisco, na Califórnia, em que a proposta era de aumentar o imposto. Eu digo, vai tomar uma surra. E deu 70% sim, para aumentar o imposto, porque lá esse imposto era vinculado ao financiamento da educação. E isso é o que nós temos que fazer, está previsto na Constituição brasileira. E o que é que faz o Lula e o PT e os líderes da dita esquerda e do pensamento progressista brasileiro? Abandonam o povo no dia seguinte da eleição e passam a jogar o jogo dos barões da gestão da economia, o jogo do orçamento com os picaretas do Congresso e o jogo identitário com essa converseira mole aí, só papo furado, e assuntos graves, mas que são de terceira geração na agenda identitária. Isso é o que está acontecendo com o Brasil. E o Lula vai passear por aí. Vai dar merda. Estou avisando que vai dar merda. Já está dando.